As pessoas não fazem muito ideia da imensa importância que possui o pentagrama na evolução das coisas. E mais ainda, de que forma tudo isto vem sendo preparado nos últimos milênios para projetar o planeta num novo grande ciclo regido por este arquétipo matemático. Falar em pentagrama é tratar daquele algo mais que caracteriza um planeta não apenas com vida, como também com entes conscientes. Estas duas grandes realidades centrais que a própria ciência nunca alcança a explicar a partir dos seus próprios meios materialistas. O pentagrama simboliza, pois, este algo mais que existe para além da matéria estática, originando e dinamizando a evolução sempre adiante e também para além do tempo meramente linear, até mesmo dentro do grande plano do universo, criando uma autêntica espiral evolutiva que remete passo a passo as coisas para dimensões cada vez mais elevadas e refinadas. No simbolismo tradicional, esta matemática ocupa um papel central de síntese e de transformação das coisas do mundo, remetendo ademais à própria forma humana e também aos seus potenciais superiores de tratar o conhecimento. Nesse trabalho, teremos a oportunidade de observar na prática, então, o papel dos fractais na transição e na reordenação das coisas. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O presente estudo está baseado em palestra apresentada recentemente por nós em loja maçônica de graus filosóficos. O pentagrama está muito presente no simbolismo dos graus filosóficos do rito escocês. E muita gente ainda confunde as estrelas místicas. O pentagrama é o verdadeiro selo de Salomão, e o hexagrama é o ancestral escudo de Davi. Na astrologia e na alquimia, o pentagrama está muito relacionado a Mercúrio e a Marte. E na astronomia, também a Vênus, em função do seu ciclo quíntuple de conjunções anuais. Na Cabala se fala do chamado Tetragrammaton, baseado nas 4 letras do nome divino, o qual inclui 2 letras que valem 5. Que correspondem às 2 serpentes do caduceu e símbolos análogos, que são as 2 formas da matéria, a inferior e a superior, devidamente coordenadas pelo lóbulo central. Não obstante, este símbolo também costuma ser apresentado como um pentagrama, pela prática de usar o S ou o Shin no centro de Yod-He-Vav-He, resultando o nome Jehoshua de Josué ou Jesus. De modo que este símbolo também poderia ser chamado de Pentagrammaton. E certamente não seria por poucos motivos que o grande símbolo da escola pitagórica seria também o pentagrama, quiçá para além mesmo dos vínculos raciais e espirituais de então. Mas de que se trata exatamente o pentagrama? Trata-se, pois, nessa acepção do conhecimento iluminado alcançado especialmente através de iniciações, do saber que coordena os elementos através da experiência sublimada da matéria. Na astrologia, este fato está representado por Mercúrio, cuja deidade é o mensageiro dos deuses ou aquele que faz as conexões entre o céu e a terra. Daí o seu símbolo ser uma cruz encimada por um sol e uma lua, indicando que os elementos podem ser direcionados de forma ambivalente ou tanto para a matéria como para o espírito. Simbolizado também pelo caduceu, Mercúrio rege o chakra da garganta, que é uma região que intermedia entre os chakras inferiores da coluna com os chakras superiores da cabeça.
Este quinto chakra chama-se Vishuddha ou pureza, estando simbolizado por um elefante branco para indicar a matéria purificada, encimado por duas deidades de 5 cabeças, Shiva e Shakti. Na heráldica, o pentagrama costuma corresponder às próprias coroas dos reis, para simbolizar a soberania sobre a natureza. E no totemismo está representado por símbolos como o do dragão, que reúne os 5 elementos, e o da águia, inclusive de forma bicéfala. Este quinto elemento representa o éter como energia de coordenação, e que no simbolismo antigo também está relacionado ao espaço, chamado de Akasha. Sua presença é, pois, central na organização de vários conhecimentos tradicionais mundo afora. Daí que, na geometria sagrada, o sólido ao qual Platão associou a quintessência ou o quinto elemento, dentre os também 5 sólidos relacionados aos mitos criadores ligados ao deus Baco nas lendas gregas, é justamente o dodecaedro, formado por faces pentagonais. É claro que a mesma fórmula nos leva a ter em alta consideração também o próprio zodíaco de 12 signos, como facetas dessa mesma energia de síntese ou de coordenação das coisas. Não seria apenas casualidade que o 12 está sempre tão presente nos mitos e nas profecias. Afinal, a energia da quintessência também marca muito fortemente as profecias, como veremos na sequência. Sem mais delongas, vejamos então, dentro da escala da evolução das coisas, o papel capital que os ciclos baseados no valor 5 podem chegar a ter, e desde o começo da evolução em nosso planeta. Em função disto, é que chamamos também a essas grandezas de a escala áurea de evolução, observando que todos os dados aqui trazidos são perfeitamente acadêmicos ou científicos. E basearemos essa primeira parte de nosso estudo num gráfico mais detalhado dos ciclos completos do pentagrama que realizamos a certa altura, com divisões de idades ou subciclos, tomando, porém, aqui somente os seus cômputos mais gerais. Para isto, vamos escrever um grande número de 10 casas com 9 zeros, mas que iremos dividir a certa altura em termos de passado e futuro, apenas para assinalar o momento em que a evolução começa a assinalar a introjeção do pentagrama na cultura, para começar a construir um novo passo na evolução humana. Para começar a nossa análise da grande escala áurea de evolução, mencionemos, pois, que este grande valor de 5 bilhões de anos completo representa nada menos do que a própria idade da Terra, a época em que o nosso planeta foi criado, portanto. Na escala seguinte, temos nada menos do que a própria criação da vida na Terra, há 500 milhões de anos. Na casa seguinte, ou há 50 milhões de anos, ocorreu a organização da vida superior, que é a dos mamíferos. Vemos, portanto, que são apenas temas centrais para a nossa própria evolução, já que somos também mamíferos. De modo que na escala seguinte dos 5 milhões, vamos encontrar o aparecimento dos hominídeos, começando assim a evolução que desembocará diretamente em nós. E na casa seguinte, dos 500 mil anos, naturalmente aparecerá o Homo sapiens, porém na forma primitiva ainda, mesmo que represente na prática já a sua forma física humana atual. Será apenas na escala seguinte, então, dos 50 mil anos, que aparecerá, pois, a cultura, aquela base cultural semelhante já à do homem atual, com arte, religião e organização social. E aqui encerramos aquilo que relacionamos melhor à nossa evolução passada, tocando os dígitos seguintes já a uma transição de coisas na direção de um grande pentagrama cósmico, como veremos na sequência. Contudo, isto já é suficiente para termos uma ideia da enorme importância dos fractais, isto é, a cota de tempo de 10% do montante no seu final, criando uma nova escala evolutiva própria e original, à maneira das bonecas russas que emergem umas dentro das outras. Quer dizer, os grandes saltos dados pela evolução ocorreram justamente nesses momentos de síntese e de renovação, representados pelos fractais finais de cada ciclo, sem lacunas ou perda de oportunidades.
As últimas escalas não serão, portanto, tanto objeto de nossos estudos, já que o foco central da presente análise será mesmo os ciclos maiores, especialmente as rondas ou Manvantaras de 12 mil anos, que estão atualmente em transição na evolução da cultura humana. Não obstante, o primeiro destes ciclos menores, que é aquele de 5 mil anos, ainda pode nos fornecer uma base para a análise do futuro, uma vez que foi ali que a energia do pentagrama começou a ser fortemente introjetada na cultura, mesmo que ainda através da influência das hierarquias espirituais, dando lugar à civilização e preparando a partir disto toda uma grande transição mundial. Mas, nos ciclos finais e seguintes, o que poderíamos colocar então ali? Temos, por exemplo, a descoberta das Américas e a organização da modernidade nestes últimos 500 anos. E nos 50 anos atuais, o que tivemos? O movimento hippie, o orientalismo, quiçá mesmo a revelação de certas profecias, considerando que esta última escala representa já como que um certo encerramento dos tempos dentro dessa grande escala de evolução. Com efeito, para podermos fixar prazos tão curtos, já precisamos ter bastante claro o que seria o novo ano zero, ou, melhor dizendo, com Teilhard de Chardin, qual seria o ponto ômega de toda esta longa evolução do planeta. Apreciamos para isto a data maia de 2012, cultura que, inclusive, tinha em alta conta a observância dos ciclos de 52 anos. Então, poderemos buscar observar aquilo que aconteceu em torno do ano de 1960. E uma das coisas foi a criação de Brasília, tal como o surgimento desta geração que hoje envelhece. Não vamos nos aprofundar aqui, pois, nessas aparentes platitudes, quiçá realidades que, de tão novas, ainda sequer têm-se bem claro o seu verdadeiro significado, até porque estamos atualmente numa franca transição de tempos. No item civilização, ingressamos nos tempos atuais, por assim dizer. Até porque, na prática, o ciclo próprio da civilização está de certa forma terminando, ao mesmo tempo em que ele permanece como uma conquista definitiva da humanidade ao colocar as bases do futuro cósmico da Terra, como veremos. Termina sendo como uma fase da ronda atual, para a humanidade agregar novos valores doravante, porque este ciclo menor de civilização traz ainda as suas imperfeições. Ele foi determinado a partir das influências espirituais das hierarquias, como dissemos, como uma espécie de religião racial, visando impregnar a humanidade de novos conhecimentos. Para dar um exemplo da situação, quando o sistema de castas foi introduzido por inspiração dos antigos rishis, ele tinha por base estritamente uma educação holística e permanente e não qualquer forma de direitos hereditários, representando uma espécie de escola iniciática socializada da Idade de Ouro. A própria palavra Varna, ou cor, que define as castas, remeteria a graus de iniciação, como se observa na alquimia, e não a raças, e a ideia das castas serem parte do corpo de Deus tinha fundamentos também iniciáticos e espirituais. Contudo, quando a humanidade se afastou dos mestres, as coisas passaram a ser cada vez mais dominadas pelo formalismo e pela matéria. O futuro reserva, porém, uma restauração definitiva deste tipo de instituição áurea. Definamos, porém, aqui civilização, para saber de que se trata culturalmente esta energia coordenadora da quinta essência. Civilização é a harmonização entre os 4 elementos da cultura humana, a saber, raças, gêneros, castas e credos. A energia da quinta essência determina integração e dinamismo a este quadro, permitindo superar os guetos ideológicos formados pelas tendências de estagnação cultural comum à evolução humana quaternária e que resulta quase invariavelmente em privilégios artificiais, e naturalmente também em conflitos continuados e quase insolúveis. Na verdade, cada um destes elementos também é quaternário, possuindo dinâmicas internas, resultando na ideia da mandala da cultura. A esta realidade foi dada também o nome de cultura solar, pela unidade então almejada em todas as coisas, coordenadas também muitas vezes por governantes igualmente centrais, não raro orientados por sábios e profetas.
e irradiando-se socialmente, sobretudo através de uma classe de nobreza espiritual seguidora dos altos valores da cultura e da unidade das coisas. Tal coisa representa, pois, uma grande novidade para a evolução humana, determinando o começo da superação do quaternário. A partir disto, fixemo-nos então no item da cultura humana ou do Homo sapiens sapiens atual, em torno dos ciclos mundiais, das rondas ou dos arcos do ano cósmico, envolvendo os 50.000 anos da evolução superior da nossa espécie, numa sucessão de Manvantaras e Pralayas ou dias e noites de Brahma. Ora, o próprio esoterismo afirma estarmos atualmente na quarta ronda de evolução. E o que isso significa? Significa um detalhamento da evolução do Homo sapiens evoluído nas suas 4 grandes etapas de desenvolvimento. Começando pela evolução simbólica mineral ou física, logo a evolução simbólica vegetal ou psíquica, seguida pela evolução simbólica animal ou mental, até chegar na atual evolução hominal ou intuitiva. Acontece, porém, que, na atualidade, já começam os preparativos para a ronda futura, a 5ª grande ronda de evolução mundial, quando a energia da integração ou da unidade começará a fazer parte da própria humanidade. É verdade que a presente chegada da 6ª raça também traz uma evolução ainda mais adiantada, que influenciará através das hierarquias a humanidade, especialmente nas suas camadas mais elevadas ou espirituais, matizando, não obstante, uma vez mais, o conjunto da cultura humana. Contudo, a energia da quintessência é algo que surgiu mesmo para ficar, porque, pouco a pouco, irá se tornando uma conquista do próprio conjunto da humanidade, seja porque já se encontra solidamente implantada no seu histórico, ou porque seguirá presente e disseminada através de hierarquias menores da nova era, seja por vir a se tornar o grande pano de fundo da nova evolução cósmica vindoura ou da próxima ronda mundial de evolução. O que nos leva, porém, a fazer tal afirmação, considerando faltar, todavia, mais de 2.000 anos para a verdadeira finalização da ronda? Acontece que nos orientamos para isso não apenas em certos dados tradicionais que comentaremos, como também pela mesma e já citada e demonstrada ciência dos fractais, que emprega uma parcela do final e do começo dos ciclos para organizar as energias da transição. E quanto ao dado tradicional em questão, devemos dividir de início o espaço do último ano cósmico por suas 5 raças raiz já desenvolvidas, naturalmente empregando aqui dados tradicionais científicos, e não certos preceitos simbólicos presentes em algumas escolas antigas, usando para isto, e quando necessário, as chaves ocultas dos mistérios. Somente assim é possível compreender toda a verdade presente nas informações estratégicas reveladas pela sabedoria tradicional. Vejamos então o que rezam os antigos registros esotéricos. Afirma a tradição que Shambhala foi organizada em meados da raça lemuriana para preparar a transição da 3ª para a 4ª ronda. Para isto vieram os Kumaras, que é um termo relacionado à era de Virgem então vigente, resultando em ideia algo semelhante ao nascimento de Jesus de uma virgem. A partir daí, a raça lemuriana também passou a integrar de forma honorífica a evolução da 4ª ronda, que, a rigor, apenas começaria também uns 2.000 anos adiante. E no que isso influencia os tempos atuais da humanidade? Acontece que aquele momento da evolução, que foi o final da Era de Virgem, era exatamente simétrico ao presente de final da Era de Peixes. Atualmente é esperado o último avatar de Vishnu, chamado Kalki. Mas, para cumprir tudo isto, ele deveria ser também um avatar maior, da categoria dos Manus ou mentores mundiais, quando seria também considerado então como o 5º Kumara.
De qualquer forma, começaria agora a transição para a quinta ronda, quando a cultura deverá dominar o cenário do mundo. Podemos inclusive evocar aqui que o citado dodecaedro resulta em 12 vezes 5, 60 ângulos, de modo que um ciclo completo de 60 mil anos de evolução, ou de 5 manvantaras de 12 mil anos, também se acha perfeitamente enquadrado na própria evolução arquetípica do pentagrama. E com efeito, podemos encontrar na obra Formas Tradicionais e Ciclos Cósmicos de René Guénon uma referência tradicional a este ciclo como atribuído ao verdadeiro período do Manu. Citemos, pois, abre aspas, existe fora da tradição hindu ao menos uma indicação precisa e que parece o bastante plausível para que, desta vez, seja aceita literalmente. Entre os caldeus, a duração do reino de Xisutros, que é manifestamente idêntico a Vaisvavata, o Manu da era atual, se fixa em 64.800 anos, isto é, exatamente 5 grandes anos. Fecha aspas. Este é, pois, o verdadeiro plano da evolução planetária, quando as hierarquias ainda necessitam atuar para inspirar e orientar a humanidade no seu próprio curso evolutivo. E, com isto, a evolução geral estará finalmente equilibrada com a tradição espiritual planetária, para além da híbris ou dos desequilíbrios antigos, porque a espécie humana em evolução estará superando, por fim, as suas antigas limitações materiais e o próprio apego às formas externas das coisas, as quais passarão a ser vistas apenas como veículos transitórios para uma evolução continuada ou permanente, já sem os ciclos ou oscilações que a sua evolução primária demandava. Digamos, pois, que o presente seria o momento para começar a preparar esta grande travessia cósmica, quando um ciclo se encerra, reunindo assim as forças de um todo, capaz de alavancar, pois, um novo grande recomeço das coisas.